As lives são bônus, são pérolas. Sexta eu vi, depois quem fez o desafio já, né? De no dia que não acordar muito bem, fazer um propósito de contar quantas coisas boas você viu naquele dia, quantas flores vermelhas, quantos pássaros cantaram naquele dia, quantas vezes você escutou, né? Eu tenho feito as técnicas da alfabetização emocional, que é exatamente a técnica que eu tenho desenvolvido, corpo, mente e espírito. E vou compartilhando com vocês muitas coisas das técnicas ao longo de nossas lives, pelo nosso canal, pelas redes sociais. Eu ainda não esqueci de colocar o desenho do cérebro emocional aí para vocês, tá? Eu ainda coloco aí no nosso Instagram. Mas olha que interessante, falando sobre as técnicas da alfabetização emocional, que são técnicas que eu resumi ao longo desses anos todos. Resumi assim, compilei, né? E aí, gente, no dia da técnica, que era para eu escutar algo bom, diferente, é o dia que o prazer ia ser reconhecido pelos meus ouvidos, depois eu falo disso em outro momento, eu ganhei um show, né? Eu acho que eu ganhei 2 shows da minha vida, ou um, mas no dia que eu fiz o propósito, hoje vai entrar algo bem lindo nos meus ouvidos, eu ganhei um show do Flávio Venturini. Então você vê como que a gente já vai abrindo aí as conexões para receber aquilo que já está pronto, aquilo que já é bom, ok? Mas vamos no nosso tema? O nosso tema é família, um caminho para o encontro de equilíbrio. Encontrando o caminho do equilíbrio. Antes de falar do tema, eu quero te fazer uma pergunta e quero que você seja bem sincero para você mesmo, tá? A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: o que você quer ou já quis na vida? Aqui eu não estou falando de bens, aqui eu não estou falando de eu quero ser veterinário e amanhã eu quero o diploma, não estou falando disso, que demanda tempo, dedicação. Eu estou falando o seguinte, coisas que você teria o domínio naquele dia, naquela hora. Eu quero arrumar minha gaveta. Eu quero ficar mais com meu filho hoje. E você tem tempo para isso. Eu quero cuidar melhor de mim no salão de beleza hoje. Eu quero tentar fazer aquela pesquisa do carro novo que eu quero comprar. Então, entendeu, né, a minha pergunta? O que você quer fazer e que está ao seu alcance, mas você não consegue. Você se propõe, mas você não cumpre. O quê? Vou falar aqui, é o contrário. Vou ficar aqui um minutinho sem falar para você pensar na minha pergunta. Quem está entrando agora, a pergunta é: o que você se propõe e não consegue? Coisas simples do dia a dia, coisas que está ao seu alcance. Ok? Agora faça a pergunta: por que eu não faço? Por que eu não consigo? Por quê? Aí, ó, atividade física, né? As pessoas falam assim: não, mas eu tô sem dinheiro para academia. Eu falo: gente, mas você tem perninha, pode andar na rua. Andar na rua é maravilhoso, né? Mas enfim, eu não tô aqui para julgar ninguém não, tá, gente? Eu tô falando isso só para que a gente entenda e entre no ponto que eu quero entrar com você, que é o seguinte: a gente encontra equilíbrio minimamente quando a gente prevê, inclusive, algumas variáveis que possam estar atuando naquilo que a gente conscientemente quer, mas comportamentalmente ou emocionalmente a gente ainda não consegue. E olha, e se arrumar uma gaveta, ficar mais com seu filho hoje e tal, já é uma tarefa que parece tão simples, que depende só de você,
você não consegue cumprir imediatamente, imagine outras tarefas, meu querido, minha querida. Imagine outras tarefas existenciais, afetivas. Eu quero me dar bem no meu relacionamento, eu quero encontrar alguém para compartilhar minha vida, que seria exatamente o início da família, não é? Olha só, gente, vamos lá, pensa aqui comigo. Quem é que levanta de manhã e pensa assim, se Deus quiser, meu dia vai ser horrível hoje, não é? Quem que pensa em ter um filho e fala assim, não, se Deus quiser, meu filho vai viver no CTI? Isso não existe, gente. Isso não existe. Nós temos muitos desejos maravilhosos, mas daí eles acontecerem, cumprirem, é um caminho. Então entenda que o caminho para um equilíbrio familiar passa por a gente aceitar que você e o outro que vive com você não muda imediatamente, porque não consegue. Então, nós temos que aprender a lidar, a tocar os pontos certos para a mudança acontecer. Eu costumo dizer assim, depois vamos falando isso em outras lives, que a gente precisa dar uma enganada no nosso cérebro. Eu vou explicar. Tem um experimento japonês muito legal, e que põe as pessoas para tomar uma gelatina colorida, e a cor da gelatina é verde. Só que o sabor da gelatina é morango. E as pessoas, elas veem o verde e já tendem a achar que está tomando gelatina de limão, porque processam a visão verde, limão, tá? E chegam alguns que tomam a sentir o gosto do limão, mas a gelatina é de morango. Isso é que eu tô chamando de enganar o cérebro. O cérebro enganou. Ele registrou a cor verde, já mandou a informação gelatina de limão, e ele não estava aberto para captar o sabor da gelatina de morango. Em algumas pessoas, sim. As pessoas estavam abertas. Não se enganaram pela aparência do verde. Entende o que eu tô falando? Não se enganaram pelas aparências. As pessoas foram além das percepções impulsivas do cérebro. Entende o que eu falo? Nós estamos diante disso o tempo inteiro. Então, um caminho de equilíbrio é esse. É a gente entender que as coisas, de repente, estão além das nossas aparências, né? O caminho de equilíbrio é a gente entender que as personalidades são diferentes, que o outro não pensa como eu, que a conversa, onde existe uma escuta verdadeira, é um caminho muito libertador, que a gente precisa perder o medo de conversar adequadamente. Coisas não ditas, elas ficam armazenadas no corpo, né? Coisas mal faladas, elas ficam armazenadas como culpa na alma, no espírito. Então, o caminho da conversa adequada. Mas a gente não pode conversar achando que o outro já está pensando isso, já está pensando aquilo, já está pensando aquilo. O caminho para o equilíbrio é a gente ter essa abertura para escutar verdadeiramente. Mas o que você pensa dessa situação? Olha só, eu te dei a tarefa, você está conversando com o seu filho, e você já não cumpriu as 5 vezes que eu te dei a tarefa. O que você pensa dessa situação? Vamos pensar aqui. E se alguém que você fizesse um pedido 5 vezes e você não atendesse? E você não fosse atendido, melhor dizendo. O que você ia sentir? Percebe? Um diálogo provocativo, não no sentido de instigar o outro ao negativo,
mas de levar o outro a ver além das aparências. A aparência de você, que é uma namorada, uma esposa, uma mãe, ou um namorado, um esposo, um pai, um chefe, a aparência, de repente, é que você é um chato, que só tá cobrando coisas, não é? E o outro também, né? Nossa, fulano é um chato, fulano isso, fulano aquilo, fulano tá me usando, fulano só gosta de mim porque eu ofereço coisas, e a gente vai criando esta realidade. Aí a mesma história da gelatina. A gelatina é de morango, mas ela tem cor verde no experimento. E aí a maioria das pessoas morrem no julgamento. Morrem no julgamento, acham que a gelatina é de limão. Vocês entendem o que eu tô falando? Todos nós, com o nosso emocional impulsivo, todos nós, porque o emocional ele é do impulso. Num primeiro momento, nós sentimos uma coisa negativa. Porque isso é proteção. Nossa psique trabalha assim, porque ela entende que ela está nos protegendo. Mas nós precisamos ir além disso. E além disso. Peraí, tô sentindo isso. Tô achando que a conclusão é essa. Mas eu vou tentar ver se é isso mesmo. Diálogos muito bacanas que começam com o pronome nós, né? Nós podemos resolver isso aqui, gente. Nós estamos todos incluídos dentro desta casa. Nós estamos num relacionamento. Nós podemos falar sobre coisas que são difíceis para nós, gente. Você vai provocando, mas você já não quer sentar ali e resolver a vida inteira. Gente, vamos prestar atenção com a vida. O sol nasce e vai o dia inteiro para ele se pôr. Você é concebido, são 9 meses para você nascer. Não é? E assim todos os processos, as mudanças, a afinidade, a intimidade verdadeira é um processo de amadurecimento. Então, se você casa hoje, não quer dizer que você será feliz para sempre. Quer dizer que você estará disposto a construir a felicidade no dia a dia, tá? Nós temos que sair deste lugar afetivo de achar que estamos sendo prejudicados o tempo inteiro. Nós temos que sair dessa crença que, em tese, é uma crença protetora de que o outro está pensando mal de nós o tempo inteiro. Isto não é verdade. Isso é uma crença. Existem pessoas, sim, que estão pensando mal de nós, mas existem muitas que não estão pensando. E essa crença de não ser ouvida, por exemplo, ela tem uma história na sua vida. Você pode até ter, inclusive, herdado. Eu falei de personalidades diferentes. A gente herda coisas do pai, da mãe. Às vezes eles tiveram histórias de não terem sido valorizados, não terem sido atendidos, e a gente traz isso como um conteúdo e acha que é nosso. Então é preciso ter um diálogo interno. Por que eu acho que eu não sou ouvida? Por que eu acho que eu não sou considerada? E quando eu já fui considerada? E isso no ambiente familiar é extremamente importante. Gente, família é o seguinte, desde que se una um casal, já gera uma família, até civilmente. Então não precisa necessariamente ter filhos. Você precisa ter essa noção. Unir com alguém na vida íntima já é família. Tem filhos, seja do seu sangue, seja adotivo, é família. Não é? E aí, deixa eu só pôr o óculos aqui. Quando você fala com o filho, ele não executa. Vou responder, tá? E aí eu quero dizer o seguinte, que essa questão do gerar a família, ela é própria da fase da vida adulta, onde a nossa psique está preparada para compartilhar intimidades. Intimidades é aquilo que está no seu íntimo, tem coisas do seu sentimento, do seu corpo, da sua espiritualidade. Ali é como se estivesse um sinalzinho verde, do tipo assim, está pronto para compartilhar a intimidade.
família é uma forma de intimidade. Projetos de vida, ONGs, grupos, forma de compartilhar a intimidade. Relação sexual, forma de compartilhar intimidade. Por isso que é muito sério, às vezes, a pessoa iniciar uma relação sexual muito precoce, né? Ainda na pré-adolescência, não tem prontidão para a intimidade. Existe um exercício físico ali, natural da relação, mas não existe uma prontidão do que significa isso, do que isso pode estar trazendo para a vida. Ah, Raquel, todo mundo sabe. Não sabe. Sabe por quê, gente? Nós não sabemos quase nada sobre nós. Né? Porque os estudos de comportamento, eles estão chegando pouco a pouco no nosso dia a dia, e a gente precisa aprofundar e mergulhar nisso. Então vamos lá, eu vou responder a pergunta, tá? Espera aí. Mas vamos lá, é preciso entender que as pessoas são diferentes, é preciso sair desse lugar afetivo de achar que a gente está sendo prejudicado o tempo inteiro. É preciso um diálogo verdadeiro que não seja acusativo, acusatório. É preciso se preparar para isso, tá? Ninguém aprende a dialogar assim da noite para o dia. Existem muitas coisas que podem ajudar a ter uma conversa difícil, nós vamos falar sobre isso. E também aprender a lidar com momentos fáceis, divertir verdadeiramente, né? A gente precisa pôr o tom certo para tudo. Entender que a construção de uma família faz parte da prontidão de viver intimidade. A intimidade é própria da fase de desenvolvimento psicoafetivo do adulto, ok? E uma outra coisa assim muito importante é a gente compreender que ali, nesse lugar familiar, uma das coisas mais importantes a serem desenvolvidas é a confiança. Vou falar sobre a confiança numa outra live para vocês. Porque a gente fica assim, achando que o negócio do amor é só o abraço ali, é a bajulação aqui. Não. Às vezes existe o abraço, existe o passar a mão na cabeça, mas não existe verdadeiramente laços que sejam construtores. E a gente precisa caminhar dentro dessa consciência. A gente aprende tudo na vida. Então a gente precisa aprender a amar com qualidade no ambiente familiar, tá? Tira da sua cabeça que você tem que ficar engolindo sapo o tempo inteiro, que você brigou com alguém hoje, amanhã você já tem que conversar, porque senão não dá certo. Vai devagar, tudo tem sua hora. Tem gente que perdoa com um dia, tem gente que perdoa com 10 dias, tem gente que perdoa com 10 meses, tem gente que precisa de alguns anos para perdoar. Enfim, tudo é um processo medido e precisa ser aceito. Para você viver o novo, tem que ser aceito. Lembra da gelatina? Ela é de morango, mas ela tem a cor verde. Então não se engane que é gelatina de limão. Sobre o filho não obedecer, para a gente ir terminando. Primeiro, a gente tem que rever essa tarefa de obediência, ok? É preciso saber se ela está consonante com a idade. É preciso saber se ela está consonante, de fato, com a condição da pessoa obedecer aquilo, tá? E aí, se tiver, você pode tirar dúvida com alguém que possa entender mais, o professor do seu filho e etc. Você acha que ele tem uma idade para entender isso ou aquilo, ok. Mas se tiver, é preciso, às vezes, analisar o tom que se fala, a forma que se fala. Toda vez que se fala com muita cobrança, tende a ser descartado, né? Toda vez que se fala colocando um ônus. O que é colocar um ônus? Ah, meu filho, eu fiz isso por você, eu fiz isso por você, você tem que fazer isso agora. Não, olha, você tem que fazer a sua tarefa, né? Seja ela qual for. Eu tenho tarefas, você tem as suas tarefas. Eu faço as minhas, você faz as suas. E a vida é assim. Todo mundo tem tarefas. Eu falo sempre assim, todo mundo tem que parar no sinal vermelho quando está dirigindo. O sinal não é ruim, o motorista não é ruim, Deus não é ruim, é regra. Regra de convivência. E outra coisa, tem que ter esse diálogo, fazendo a pessoa entender que ela precisa cumprir a tarefa, porque todo mundo tem tarefas, tem que falar com calma, olhando no olho e, se possível, tocando no ombro.
quanto mais nós tocamos no ombro das pessoas para esses diálogos que necessitam de realização, mais nós teremos êxito. É preciso perseverança. Se tiver mais alguma dúvida particular sobre isso, você pode me mandar no inbox que a gente vai respondendo aí nos próximos dias. Olha só, o ponto de equilíbrio de uma vida familiar é entender que somos diferentes, precisamos aceitar algumas coisas, mas se posicionar com outras que demandam mudanças. Vamos pesquisar isso aí? Como é que é possível? O que é pesquisar? Observa aí sua família. Quem é o mais diferente de você na sua casa? O que aquela pessoa te acrescenta com a diferença dela? E o que aquela pessoa te irrita com a diferença dela? Observa aí, vamos falando mais sobre isso. Gente, eu aceito sugestões para as nossas lives. Escreve aí sobre o que você quer falar. Tchau, tchau. Excelente fim de semana para vocês. Prestem atenção em cada sensação boa do fim de semana, mesmo que ela seja muito rápida, porque isso dá saúde mental. Ok? Tchau, tchau.